Bom dia, meus pupilos do sétimo ano. Como que vocês estão, Brasil? Amados da minha vida, vamos lá. Hoje é dia de revisiones para a provita do segundo bimestrito de geografia. Vamos lá, então. Pessoal, hoje eu vou fazer a revisão do capítulo 3. Na aula online, na quinta-feira, eu vou terminar de explicar o capítulo 4. E aí vai cair o capítulo 3 e o capítulo 4, ok? Na prova. Então, bora lá. Capítulo 3, território brasileiro, ok? Vão acompanhando na apostila de vocês aí, caso no vídeo a imagem não fique muito boa, vocês vão acompanhando também na apostila física de vocês. Então ele vai começar dizendo no capítulo 3 que o Brasil, ele é o quinto país, né, com maior extensão territorial do mundo. E ele apresenta uma complexa organização do seu espaço geográfico, como a gente estudou no decorrer desse segundo bimestre, tá? Então, no capítulo 3, a gente vai rever algumas características do território brasileiro. Lembrando que eu não vou explicar tudo outra vez na revisão. Vocês lembram como que eu faço a revisão, né? Eu vou passando os tópicos importantes, né? E a gente já falou disso, teve aula online, teve vídeo na plataforma, exercício, enfim, tá? Vai ser bem tranquila a prova, como sempre. Vocês sabem que eu sou um anjo. Então, na primeira página, ele vai estar falando sobre o território do Brasil e a extensão dos limites, né? Vai estar dizendo que o Brasil, ele é o quinto, né, maior país em questão de extensão, né, territorial, né? E ele também, uma informação que eu trouxe à parte, que eu falei na aula online, eu até falei para vocês estarem marcando na apostila, ele é o quinto maior do mundo em quantidade de habitantes, tá? Então, além do tamanho físico, né, tamanho de extensão territorial, ele ser o quinto maior do mundo, ele também é o quinto maior em relação de habitantes. Pode ser que esse número tenha sofrido alteração devido ao Covid-19, tá? Então aqui ele vai estar mostrando nessa página, né, o tamanho de alguns países relacionados com o Brasil, dizendo que o Brasil ele tem uma extensão continental, né, só o nosso país tem o tamanho de um continente, tá? E aí eu trouxe para vocês na aula online, que eu pedi para vocês estar marcando também, as vantagens e as desvantagens de ter um país, né, com uma extensão territorial tão grande quanto o do Brasil. Vantagem era, né, na questão econômica, né, a questão das terras para produção, da agricultura, né, que são terras agricultáveis, tem bastante terra para poder plantar, né. Outra vantagem também, por não ser tão povoado, né, ou seja, não tem tanta pessoas assim para ter que tomar muita conta. Que mais? Áreas de vazio demográfico, né? Ou seja, então ainda tem bastante área no Brasil que não tem habitação, que não tem pessoas morando, ou seja, isso é propício para construir, para, né, ter uma nova cidade, uma nova urbanização, né? Qual era a outra vantagem mesmo que eu tinha colocado? Diversidade da paisagem, né? Ou seja, a gente é tão diverso, né? A gente vai estudar ele ainda mais para frente, vegetação, clima, relevo, tantos lugares bonitos que tem no Brasil. Desvantagens do Brasil ser um país tão grande desse jeito, né? Vai dificultar então o combate, né, às desigualdades sociais, né? Vai também dificultar o monitoramento das fronteiras, ou seja, o narcotráfico, que é o tráfico de drogas internacional, o tráfico de animais silvestres, né? Ou seja, é muito difícil conseguir controlar a fronteira do país todo, né? É muito gasto que vai para isso. Então a biopirataria, né, que é o tráfico de animais silvestres, também vai acontecer, tá? E também uma outra desvantagem é as invasões, né? Ou seja, se não tem um monitoramento bacana ali da fronteira, pode ser que aconteça alguma invasão de um país vizinho, né, tomar uma terra que é nossa e aí gerar algum tipo de conflito. Tá? No final da página, então, ele vai estar mostrando pra gente os 4 pontos extremos do Brasil, né? Que vai ser lá na região norte, né, vai ser o Monte Caburai, na região sul vai ser o Arroio Chuí, na região oeste, né, vai ser a Serra da Contamana, né, e na região leste, a Ponta dos Seixas lá na Paraíba.
Tudo bem? Então, os 4 pontos extremos aí. E na segunda página ele vai trazer a localização do Brasil em relação ao mapa mundi, em relação aos outros países, né? Vai explicar pra gente depois a questão da fronteira, o que é uma fronteira, né? Fronteira, então, vai ser aquela faixa de terra que vai se estender ao longo da linha do limite territorial. A fronteira, ela pode ser, né, natural, ou seja, uma montanha, né, um relevo, um planalto, uma floresta, ou ela pode ser, né, uma fronteira cultural, ou seja, um monumento, uma ponte, um obelisco, né, uma estátua, uma placa, tá, separando, né, um país de um outro, uma cidade da outra, um estado do outro, tá bom? Atividades, importantíssimo rever, façam de novo. Quem não fez, aproveita agora e faça, para ver se consegue, né, estudar melhor. Depois ele vai trazer pra gente a questão da escala, representação de análise, mas isso aí, gente, eu não vou pôr na prova, tá? Não vai cair na prova território, representação de análise. Então vocês podem pular essa página, tá? Ocupação do território brasileiro. Vai trazer pra gente, então, um pouco do contexto histórico, como que se deu a ocupação do território brasileiro, né? Como que eram a distribuição da terra, né, no século XVI, né, assim com a chegada dos portugueses, e vai dizer que entre o século XVI e o século XIX houve então uma intensa ocupação e organização do território, né, decorrente então do desenvolvimento de sucessivas atividades econômicas, tá? Então aqui vai estar mostrando, né, um mapinha do século XV, né? Vamos dar mais um zoom aqui, ó, mostrando quais eram as atividades econômicas no século XV. Era a exploração no pau-brasil, com a chegada dos portugueses, né? Depois, a cana-de-açúcar e a pecuária. E aí, no século XIX, vai trazendo aqui do nosso lado, no século XVII, perdão, vai trazer aqui do lado para nós atividades econômicas que tinham no século XVII. Foi a cana-de-açúcar, pecuária, drogas do sertão e o ouro. E isso ajudou, então, ao quê? A desenvolver, a melhorar, a estender, né, todo o território brasileiro, a ocupar esse restante do território. Vai falar sobre os indígenas no Brasil, né, que também estava na parte dessa questão da ocupação do território brasileiro, como que era, né, a ocupação do território brasileiro dos indígenas, né, do século XV até o século XIX, tá? Então ele vai falar, conforme estudamos anteriormente, de acordo com a FUNAI, né, estima-se que no ano de 1500 havia entre 1.000 e 10 milhões de indígenas habitando o território, 1 milhão a 10 milhões de indígenas ocupando o território brasileiro. Eles estavam, né, divididos em cerca de 1.000 povos, né, e apresentavam diferentes línguas, crenças, hábitos alimentares, além de organização social e física das aldeias, né? Ao longo dos anos, muitos indígenas, né, foram deixando para trás suas aldeias, né, abandonando parte dos seus costumes, crenças e tradições e foram viver nas cidades em busca de trabalho, né, e dos diferentes produtos e serviços que existiam nos centros urbanos da época, né? Ou seja, eles tiveram aí uma desterritorialização. Eles perderam o território e foram viver na cidade, perdendo além do território, perdendo sua cultura e suas crenças, tá? No entanto, grande parte, né, da população indígena ainda vive em aldeias distribuídas pelo território brasileiro, tá? No ano de 2010, então, de acordo com o IBGE, a população indígena era aproximadamente de 818 mil habitantes. Gente, olha a grande diferença. Tinha em torno de 1 milhão a 10 milhões, tá, de índios no Brasil antes, que representa apenas 0,42% da população, tá? Então aqui vai estar mostrando, né, as atividades mineradoras que teve início no século XVIII com a descoberta de importantes jazidas, né, de ouro e diamante no interior do território, principalmente em Minas Gerais, tá? E Mato Grosso também, em Goiás. E aqui no século XIX, né, o Brasil se tornou então independente de Portugal. Na produção agrícola, o café passou a ser o principal produto brasileiro e a cultura do algodão na caatinga, assim como a exploração da borracha na Amazônia, também se fortaleceu nesse século. Houve fortalecimento da integração entre várias partes do território, tá? Tudo bem? Depois aqui vai falar sobre a organização do espaço brasileiro na atualidade, no decorrer do século XX para cá, para o século XXI, como que foi se organizando, se dividindo os territórios no Brasil, né? Ele passou por uma significativa
transformação, né, com a intensificação do quê? Do processo industrial, da industrialização, né, e a urbanização. Ou seja, o crescimento, o desenvolvimento da indústria e das cidades foi o marco que determinou, que modificou a estrutura, né, a organização do espaço brasileiro no século 20 e 21. Tá? Então, essa expansão da atividade industrial, né, que se tornou cada vez mais expressiva na economia do país, incentivou o êxodo rural. O que é o êxodo? A saída do povo do campo para morar na cidade, em busca de melhorias de vida, em busca de um salário, né? Porque tinha-se a visão de que, né, morar na cidade grande era próspero, tá? Tudo bem? As condições de vida eram melhores do que no campo. Então, a década de 1950, né, foi marcada pela construção de Brasília, que é um fato importante, grifem na apostila de vocês, que promoveu a integração entre os estados e as regiões brasileiras, sobretudo, né, a região centro-oeste, onde passou a se localizar a capital federal, Brasília. Então, em 1950, com a construção de Brasília, capital do Brasil, né? Essa construção dessa cidade, né, desse Distrito Federal, o que aconteceu? Ela unificou todas as regiões, norte, sul, tá? Nordeste, sudeste, porque ela estava no centro, ela está no centro do Brasil, no meio, no coração do Brasil. Então, precisou, como a gente viu mais para frente no capítulo, construir novas rodovias, né, para poder transportar pessoas, para poder transportar produtos. Então, isso gerou uma integração do espaço brasileiro, gerou uma unificação do espaço dos estados. Tranquilo? Que vai chegar naquela parte no final do capítulo 3 que a gente estudou. Tá? Então aqui vai estar mostrando, né, as atividades industriais desenvolvidas na cidade, né, as estradas, as rodovias que foram necessárias ser construídas, e vai estar mostrando também a organização no espaço geográfico na parte do área rural. Atividades refaçam, ok? Importância das atividades econômicas do Brasil. A gente entrou daí, né, no setor primário, secundário, terciário. Setor primário, a gente já está careca de saber, a gente falou bastante disso na aula online. Setor primário, agropecuária, agricultura e a pecuária, tá? É o setor que fornece a matéria-prima para ser transformada em um outro produto, tá? Tudo bem? A agricultura no Brasil é muito forte. Vai ter a tabelinha mostrando aí os principais tipos de produção agrícola que a gente tem no Brasil. Tá? Tudo bem? Pecuária, vai ter pecuária aqui. De escola extensiva e intensiva. Pecuária extensiva, onde o gado é criado solto, no pasto. Intensiva, o gado é criado fechado, confinado, tratado com medicação, com ração modificada, o famoso transgênico, tá? E isso também serve para a agricultura. Tá? Porque tem a agricultura do pequeno agricultor, que é a agricultura de subsistência, e a agricultura do grande agricultor, que é a agricultura para exportar, para faturar. Tudo bem? Atividades. Extrativismo está dentro do setor primário, né? Tem o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal, tá? O extrativismo tem que ser feito também de uma forma consciente, para não prejudicar o meio ambiente, para não modificar a flora, a fauna, tá? Tudo bem? Dão uma lida de volta aqui no que é extrativismo. E aí, o setor industrial, que é o setor secundário, ou seja, a indústria pega essa matéria-prima, pega a cana-de-açúcar, transforma em etanol, transforma em açúcar, transforma em cachaça, pega lá o boi, vai transformar em carne bovina para vender para os açougues, vai fazer um hambúrguer, pega o pintinho, vai fazer o nuggets, né, da galinha, tá? Enfim, indústria setor secundário é aquele que transforma a matéria-prima no produto final. Tudo bem? Leiam o processo industrial no Brasil. E o setor terciário, que é o setor de comércio e prestação de serviço. É o setor que vai vender o seu produto final, que vai vender, é o mercado, supermercado que vai estar vendendo a comida que vem lá do campo. Tá? É o posto de gasolina que vai estar vendendo o etanol. Tudo bem? E os serviços é quem está prestando serviços a vocês. Um dentista, um médico, um pedreiro, um eletricista, um mecânico, tá? Então esses são o setor terciário, ok?
E aí vai estar falando um pouco sobre, né, como que os meios de transportes integrou o Estado brasileiro, que a gente viu lá que a partir da década, né, lá atrás, que a partir da década de 50, com a construção de Brasília, foi necessário essa integração do Estado brasileiro através dos meios de transportes, aéreo, rodoviário e o ferroviário. Tá? E aí vocês vão dar uma lida de novo nesse capítulo, nessa parte falando sobre os meios de transporte e a integração do Estado. É mais barato, né? Qual meio de transporte? A gente viu aqui através analisando essa tabela. O navio, né? Porém, não tem esse dinheiro suficiente para se manter a hidrovia no Brasil, tá? Porque o navio ele carrega muito mais e gasta menos combustível, como a gente viu aí na apostila, tá? Mas o que a gente mais usa no Brasil, infelizmente ainda, é o caminhão, é as rodovias, tá? Gente, é ótimo, não estou falando mal da profissão caminhoneiro. O problema é que dá muito prejuízo para as estradas, para o caminhoneiro, o desgaste, é perigo, é complicado, tá? Enfim, e gasta muito mais do que o navio. Tudo bem? Mas isso são questões de políticas públicas que não são feitas de acordo, né? Enfim, tudo bem? Atividades vocês têm que ter feito aí que eu passei para vocês fazerem. A gente vai corrigir depois da aula de revisão. E campo e cidade eu já comecei a explicar. Vou terminar de explicar na aula online. Belezinha? Prova vai ser tranquilo. Capítulo 3, capítulo 4. Fiquem sossegados, vocês são show de bola. Beijo, muito obrigado. Até mais.